O menino que chamou meu avô para a morte tem uma história ligada ao meu avô. Ele era um homem forte, cuidava do gado, era o último homem da vila. Pouco antes de morrer, ele teve um sonho muito estranho. Estava sozinho em casa quando um menino pequeno se aproximou chorando e disse: "Venha comigo." Meu avô respondeu: "Não posso, tenho família, filhos. Por que eu iria com você?" Mas o menino começou a chorar ainda mais forte, até que meu avô aceitou e acordou. Ele nos contou sobre esse sonho estranho e 3 dias depois, ele faleceu. No dia em que ele morreu, minha tia dormiu na casa dele e contou que também sonhou com o mesmo menino, que também a chamava. Mas ela recusou. Eu desconfio que esse garoto era um parente morto na Segunda Guerra Mundial. Meu avô era da Bielorrússia, uma das primeiras regiões ocupadas pelos nazistas. Me contaram que os alemães mataram o irmão do meu avô ainda bebê. Talvez fosse ele, vindo buscar o meu avô. A silhueta que levou o vizinho. Quando eu era adolescente, estava na 7ª série e morava numa chácara. Um dia, o vizinho veio até mim pedindo ajuda para procurar uma vaca que havia desaparecido no campo. Saímos juntos no fim da tarde. Já era pôr do sol quando começamos a busca. Procuramos até às 11 da noite. Nada. Na volta para casa começou uma tempestade com granizo e vento forte. De repente, à distância, vi uma silhueta estranha. Assustado, corri para casa sentindo arrepios pelo corpo inteiro. O vizinho que caminhava atrás de mim simplesmente desapareceu. O vizinho nunca voltou. 2 dias depois, o encontraram morto. Dizem que ele também viu aquela silhueta que eu vi e de tanto medo teve um infarto e morreu. Já se passaram 9 anos, mas às vezes aquela imagem ainda aparece nos meus sonhos. O homem no quintal e o sussurro da noite. Uma noite, por volta das 3 da manhã, vi um homem parado no nosso quintal, olhando direto para mim. Mas ele parecia como se não estivesse vivo. Apavorado, corri para dentro, achando que fosse só minha imaginação. Entrei em casa, fiquei com sono e fui dormir. Mas então sonhei com aquele mesmo homem. Ele estava no meu sonho. Acordei assustado, olhei para o quintal e ele não estava mais lá. Olhei no relógio, marcava 5h39. Me surpreendi, porque parecia que tudo tinha acabado de acontecer. Era verão. Saí para fora, pois eu pegava o ônibus bem cedo para ir trabalhar ainda abalado e ouvi um sussurro. Alguém me chamava pelo nome vindo do quintal. Olhei, mas não havia ninguém. Comecei a achar que estava enlouquecendo. Minha cachorra começou a andar nervosa pelo quintal. Corri para fora e a chamei, mas ela não veio. Fui procurar e ela havia desaparecido. E o pior, ela estava solta, sem corrente. Desde aquele dia, comecei a refletir sobre o que vivi. Mas até hoje carrego uma dúvida. Aquele homem era mesmo humano e para onde foi parar minha cachorra? A mulher de branco que só eu vi. Um dia saí de casa e olhei para cima. Vi uma mulher de branco. Ela tinha cabelo escuro e o rosto completamente enrugado. Respirava pesadamente. Eu ouvia cada suspiro dela. Fiquei paralisado. Queria perguntar quem era, mas o medo me dominou. Aos poucos fui recuando até chegar na porta. Então abri a porta com tudo e a tranquei. Quando olhei pela janela, ela tinha sumido. Hoje tenho 25 anos. Ainda fico em choque quando lembro disso. Às vezes penso, quem era ela? E por que só eu consegui vê-la? A figura na época dividia uma cama de casal com minha irmã. A porta do nosso quarto estava sempre aberta. E sempre no mesmo horário eu acordava ao sentir algo estranho. Todas as noites aparecia uma figura muito alta, com capa de chuva e cartola. Ele ficava me observando e, a cada noite, se aproximava um pouco mais. Na última vez que apareceu, ele apenas pousou a mão no meu ombro e nunca mais voltou.
3 dias depois disso, o meu avô que morava conosco faleceu. O rosto de Jorge naquele momento não parecia mais o de seu filho. Era como se tivesse outra feição, como se fosse outra pessoa. As vozes ordenam que ele faça coisas ruins com as pessoas. E a pior parte, ele sorri. Havia um menino chamado Jorge. Um dia, enquanto brincava perto da floresta, ele viu à distância um velho de terno preto, parado entre as árvores, olhando fixamente com olhos muito abertos, assustadores, e um sorriso congelado no rosto. O cabelo do velho parecia fumaça subindo. Jorge ficou apavorado e correu para casa. Quando contou tudo à mãe, ela não acreditou. Achou que fosse imaginação. Mas naquela mesma noite, Jorge acordou no meio da madrugada gritando. Segundo ele, o mesmo velho estava parado no canto do quarto, observando-o em silêncio. A mãe dormia ao lado e não viu ninguém. Preocupada, levou o filho ao hospital. Disseram que era melhor interná-lo para observação. Ele passou cerca de 1 mês sob cuidados psiquiátricos, mas continuava vendo o velho. Dizia que ele o seguia e que queria levá-lo. Quando voltou para casa, tentou dormir normalmente. Mas na mesma noite, ele viu o velho de novo e começou a gritar em pânico. A mãe correu e deitou ao lado dele para acalmá-lo. Na manhã seguinte, ela ficou paralisada de medo. Disse que o rosto de Jorge naquele momento não parecia mais o de seu filho. Era como se tivesse outra feição, como se fosse outra pessoa. Desde então, Jorge nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou alguém estranho, distante, como se vivesse em outra realidade. Fala constantemente que vê e ouve vozes, vozes que ordenam que ele faça coisas ruins com as pessoas. E a pior parte, ele sorri. A brincadeira que virou desespero na estrada. Isso aconteceu comigo e meus amigos em 2018. Era verão e decidimos sair dirigindo o carro do meu pai sem avisar ninguém. Fomos até o campo e, para nossa surpresa, o carro simplesmente morreu no meio da estrada. Não dava mais partida. Ninguém sabia, mas meus pais haviam proibido de irmos para longe sozinhos. Quando nossos pais viram que sumimos, avisaram os vizinhos. Um deles era policial e o outro médium. Estávamos parados na estrada sem entender o que tinha acontecido, até que começamos a ouvir sons estranhos vindo do mato. Um de nós tentou ligar o carro de novo, mas nada. De repente, o carro simplesmente ligou sozinho e saiu do lugar como se tivesse vida própria. Assustados, começamos a dirigir de volta. Mas durante o trajeto, um de nós abriu a porta e começou a gritar com os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo horrível. Não sabíamos o que fazer. Um dos amigos viu um vulto atravessando a estrada e outro disse que ouviu vozes no banco de trás. Estávamos todos apavorados. Ao chegar em casa, contamos tudo. Um dos adultos nos levou até a mesquita e disse que havia sentido uma energia ruim no carro. Depois, soubemos que aquela estrada era considerada pesada e que muitas pessoas já haviam sofrido acidentes ou desaparecido ali. Desapareceu por 5 horas e foi encontrada andando sozinha, descalça, no acostamento. Até hoje ele não lembra de nada. O mais estranho, a criança que estava conosco naquela noite, que jurava ter visto uma figura ao lado da estrada,